Muito bem, meus amigos, dando sequência aí ao nosso segundo vídeo, explicando aí sobre as portarias 64 e 65 de 2025, que ela foi publicada aí em 2, de outubro de 2025. E agora nós vamos entrar um pouquinho mais aqui na temática, como eu havia falado para vocês, da portaria CAT 28 de 2020. O que isso tem a ver 2020 com 2025? É bom vocês entenderem que a legislação, eu sempre comento nas palestras que eu dou para os meus clientes, é a seguinte situação, isso é importante vocês entenderem. A lei, ela existe, ela existe, ela é como qualquer lei. E no decorrer dos anos, elas vão alterando, vão mudando, enfim, vão melhorando a maneira com que elas são colocadas, a maneira com que elas são distribuídas, entendidas, e logicamente para o contribuinte começar a entender um pouco mais de maneira mais simples, mais clássica, mais agressiva aos cofres públicos, arrecadação. Mas vamos lá. Então nós vamos falar agora um pouquinho da portaria CAT, lembrando mais uma vez a respeito da obrigatoriedade da controladoria do estoque desses produtos. E aqui nesse momento, eu vou ler alguns trechos aqui da legislação e vou explicar para vocês o motivo dessa obrigação, desse controle de estoque. Obrigação desse controle de estoque, as notas de perca, notas de devolução, notas de desagregação, para que vocês entendam o que o fisco na realidade está querendo. Porque assim, você comprou o produto com nota fiscal e recolheu o imposto, recolheu o ICMS por ST na sua compra. Esse produto você não vendeu, ele está no teu estoque. Em especial ainda chegando ao final do ano, onde vocês vão comprar muitos produtos com substituição tributária, vai ter um estoque muito grande, aumentado drasticamente, e às vezes você faz uma compra na proporção achando que você irá vender o produto e acaba não vendendo, permanecendo no seu estoque. Só que em janeiro, a partir do momento que essa portaria ela entrar, esses produtos que vocês compraram que tem ST, eles vão passar a ser tributados. Então por isso que o governo, como eu disse no vídeo anterior, se você não viu ainda, veja lá, tá? Ele vai te dar esse crédito, ele vai te dar esse benefício, mas para isso, logicamente, tem algumas regras. Eu não posso simplesmente chegar lá, mandar um relatório para a contabilidade e falar o seguinte: olha a contabilidade, olha Virgílio Contabilidade, eu tenho aqui 50 milhões de produtos com ST e você comprou 100 mil. Não, Zé, mas estou jogando um pouquinho mais, tá? Se bem que os nossos clientes não fazem isso. Eu estou dizendo para que vocês entendam que o controle de estoque é importante. Que essa ferramenta que nós temos, tá, do controle de estoque, depois eu vou comentar no terceiro vídeo sobre essa ferramenta, como que ela funciona, que não é do Virgílio Contabilidade, é uma ferramenta do consultor Israel, tá, que foi desenvolvida por mim, e eu consigo fazer um parâmetro do controle de estoque e passar essa informação para vocês de que maneira que esse controle de estoque teria que ser feito. Tá? Então aí é importante que esse controle de estoque ele seja feito mês a mês e não simplesmente no trimestre. Tá? Porque você tem roubo dentro desse estabelecimento, você tem desvio de mercadoria, furtos, enfim, tá? Quebras, a pessoa vai lá, quebra uma garrafa, quebra um produto, você automaticamente, é um produto só, não quero saber, deixa quieto, mas enfim, isso afeta o seu estoque. Tá? Mas depois no outro vídeo eu comento sobre isso. Agora vamos falar então sobre a portaria CAT 28. Tá? Bom, a portaria CAT 28 é a disciplina dos procedimentos a serem adotados por contribuintes do ICMS, ou seja, nós, contribuintes do ICMS, tá? Relativamente ao estoque de mercadorias em razão da exclusão ou inclusão do regime de substituição tributária com retenção do pagamento antecipado do imposto. Então aqui, na CAT 28, você percebe que já começa dando umas alteraçõezinhas aqui. E logo abaixo, tá? Na própria Secretaria da Fazenda, essa informação, logo abaixo consta em vermelho, inclusive uma parte em negrito, dizendo assim: com as alterações em negrito, tá? Da portaria SRE 65 de 25, tá? Que foi feita em 1/10/2025 e publicado no Diário Oficial da União em 2/10/2025. Então você percebe que aqui já está comentando, já está falando sobre essa mudança. Mas vamos entrar agora no ponto que aí o empresário ele tem que entender o seguinte. Vamos ler o primeiro artigo 1 aqui, ó. Na hipótese da exclusão ou inclusão de mercadorias do regime de substituição tributária com retenção do pagamento antecipado do imposto, o contribuinte deverá, relativamente ao seu estoque,
ao seu estoque de mercadorias, observar o dispositivo desta portaria. Claro que o contribuinte ele não vai ter tempo para isso, por isso que um escritório especializado na área, né, ele tem que te orientar a respeito dessa forma aqui, ok? Então vamos lá, parágrafo único. Em caso de exclusão do regime de substituição tributária. Então aqui estamos falando da exclusão, ok? O contribuinte que optar pelo não aproveitamento do crédito relativamente às mercadorias de seu estoque será dispensado do procedimento previsto nesta portaria. Mas eu pergunto para vocês, no vídeo anterior eu falei, vamos imaginar que você tenha lá 1 milhão de estoque de mercadoria com ST, você acha, eu inventei uma alíquota de 10%, 100 mil reais, você acha que você vai deixar esse montante para o governo? Ele coloca em primeiro lugar ainda, tá? Em primeiro. Só que você fala assim, não, Israel, eu não quero, é um dinheiro que eu paguei antecipado, eu quero ele para mim, é um direito meu, ok, perfeito. Item 2. A Secretaria da Fazenda e Planejamento deverá divulgar o procedimento específico por segmento de mercadoria. Então, ou seja, se eu optar por não optar, né, por não ter o crédito, aí vai ter uma segunda, inclusive nós já temos aqui, tá? Tem uma segunda, nós já temos aqui lá os anexos dos produtos, tá? Que esse segmento das mercadorias ao qual o contribuinte vai optar por não tomar esse crédito, ou seja, tá? Mas eu não vou nem dar muito ênfase no assunto, porque todos os contribuintes que nós temos vão optar pelo crédito. Aquele que não optar, porque tem um estoque muito pequenininho, acaba não compensando mesmo. Duvido muito, mas vamos lá. Artigo 2º. Na exclusão ou inclusão da mercadoria do regime de substituição tributária, o contribuinte deverá adotar os seguintes procedimentos em relação do estoque de mercadoria existente no seu estabelecimento no final do dia imediatamente anterior ao do início da vigência da alteração do regime da tributação. Então você percebeu que o seu sistema de gestão ele tem que estar muito bem amparado, muito bem localizado, porque essa situação, né, mas o escritório não vai fazer isso? Gente, a gente não tem controle do seu estoque. O único que tem é o meu sistema, que alguns contribuintes, que alguns clientes do Vigílio Contabilidade acabaram contratando o meu sistema que faz esse tipo de controladoria. Encaminham um relatório para eles, tá? E eles automaticamente acabam por ali ajustando o seu estoque de maneira correta. Porque tem roubo, tem perca, não tem o que fazer. Zé, teve roubo aí de tantos produtos com substituição tributária. Aí a gente encaminha o relatório para ele lá, porque não vai bater mesmo com o estoque dele, ele vai lá e faz o ajuste. Nota de perca, nota aí de depreciação de alguma coisa, enfim. Tá? Nós temos essa opção. Então, agora, o Vigílio Contabilidade, a contabilidade não tem como controlar o estoque. Tá? Não existe isso. Não era só o Vigílio, nem o escritório tem. A não ser que tenha um sistema, o cálculo Israel tem. Tá? Então, vamos entender como que vai funcionar essa parte aí para que vocês entendam a obrigatoriedade de ter o controle de estoque rigoroso. Elaborar relatório por mercadoria em arquivo digital contendo as informações previstas no anexo 1º conforme modelo previsto no anexo 2. Então, logicamente, esse modelo a gente encaminha para o sistema de gestão. O sistema de gestão irá gerar essas informações para nós, tá? Seja um FX, seja em TXT, seja em PDF, qualquer formato, nosso sistema aqui de auditoria ele acaba subindo essa informação para dentro da contabilidade, ok? Segundo, escriturar o livro de registro de inventário. Então nós já temos uma situação aí, nós temos que escriturar esse livro com as informações previstas do seu estoque, ok? Para você poder tomar esse crédito lá na frente. O contribuinte que escriturar o livro de registro de inventário por meio da escrituração fiscal digital, EFD, deverá preencher o bloco H. Lembra no primeiro vídeo que eu falei sobre o bloco H, aqui falando, tá, de quem está fazendo esse produto, tá? Essa venda, logicamente compra e venda do produto com substituição tributária. Então esse bloco H ele tem que ir, o chamado inventário físico, de acordo com o anexo 3º. Vamos lá. Inciso 2. Os arquivos digitais, os relatórios referidos no anexo 1º deverão ser mantidos pelo prazo previsto no artigo 202 do regulamento do ICMS para apresentação ao fisco quando solicitado. Então, existe sim um tempo, tá? Para que esse estoque ele seja calculado, ele seja visto ali. A gente fala em prazo decadencial, tá? 5 anos mais um aí. Já teve casos que nunca foi solicitado para os nossos clientes, mas acredito eu, devido à quantidade de crédito que você tomado a partir dessa mudança, pode ser que sim, que o fisco solicite esses relatórios aí. Por isso que é importante o controle de estoque estar reguladinho. Beleza, galera? Vamos na sequência aqui.
Artigo 3º. Na hipótese da exclusão da mercadoria do regime da substituição tributária, o valor do imposto a ser acreditado ou compensado será calculado mediante aplicação de fórmulas previstas no anexo 9º e 10º. Então, esses cálculos, logicamente, essas tabelas, tá? Nós temos aqui, o sistema nosso, ele faz esse tipo de cálculo, não se preocupe quanto a isso. O único detalhe é que nós precisamos do relatório dos produtos. Lembra que eu falei num vídeo anterior? Mas é uma margem só? Não, cada produto tem uma margem, tem um valor agregado diferente, tá? Um MVA diferente. Então, não tem como fazer uma média 10% em tudo, 5% em tudo, 30% em tudo, 40%, não. Existe sim, cada produto vai ter que fazer um cálculo específico, tá? E ser lançado na contabilidade esse crédito aí, perfeito? Dando sequência aqui. O valor total do imposto a ser acreditado ou compensado será a soma dos valores apurados de cada item dos documentos fiscais selecionados, indicado no item 16 da tabela do anexo 1º. Tá? Então agora estamos falando um pouco de leis aí, tá? Isso aí não se preocupe, que vocês mandam no relatório para nós os produtos, aqui nós fazemos essa comparação, essa comparação e vemos qual que é a tributação do produto e acabamos lançando lá. Inciso 2º. Tratando-se de contribuinte enquadrado no regime periódico de apuração RPA, lucro real, lucro presumido, o valor do imposto a ser acreditado deverá ser lançado da seguinte forma. Na apuração do imposto próprio, no livro de registro de apuração do ICMS, no bloco E da EFD, código de ajuste SP 020-750, no quadro crédito do imposto ou outros créditos, fazendo essa expressão menção desta portaria, ou seja, tomei o crédito, eu vou lançar as informações lá, os 8.000 que eu citei no vídeo anterior, eu vou ter que entrar lá e fazer o lançamento manual, galera, manual em cima do crédito que você tem. É demorado? Não, muito simples, muito rápido, desde que vocês nos encaminhem essas informações corretamente, pertinente a essas informações, ok? Detalhe importante, item 2. Em 24 parcelas mensais iguais e sucessivas, efetuando o lançamento da primeira parcela na referência do primeiro mês da vigência, da exclusão ou inclusão da mercadoria no regime de substituição tributária, tá? Redação dada ao item da portaria da SRE 65 de 2025, tá? Que foi lá lançada essa lei 1 de 10 e publicado no Diário Oficial no dia 2 do 10 aí, tá? Então, resumidamente, gente, só para vocês entenderem, tá? Essa parte aqui da FD, lançamento no bloco E, tá? Enfim, a importância para que nós possamos fazer de maneira correta, de maneira segregada, para que o contribuinte não corra risco, nós dependemos do relatório fiscal do produto com ST que vocês mandarem para nós, para que esse cálculo seja feito de forma correta, de forma tranquila, onde nós podemos apropriar o crédito desses produtos, que não são poucos, só vai dar uma cacetada de crédito. E isso é importante que você comece a controlar seu estoque, reveja seu estoque desde já, entendeu? Desde já, para chegar dia 31/12, não ficar aquele desespero, porque não tem o que fazer. Dia 1º tem que estar tudo na mão da contabilidade, para que a contabilidade possa, de maneira correta, fazer os lançamentos dos créditos que vocês têm nos seus estoques. Então fica um alerta para vocês, para que vocês possam aí tranquilamente fazer esse controle, fazer os lançamentos, tá? Passar relatório, tirar dúvida com a consultoria, que é o Israel, que é esse que vos fala. Tá? É importante você ter esse controle, porque caso você não tenha esse controle, gente, vocês vão se complicar. Não vai ter como tomar esse crédito. E o imposto de vocês, eles vão disparar. Se já está ruim agora, ficará pior. Então, por favor, deixe o relatório correto. Tendo dúvida, entre em contato com o Virgílio Contabilidade. Eu acredito que o pessoal já começou a disparar os e-mails, né, a respeito disso, para que vocês possam ter esse controle rigoroso do estoque. Porque caso contrário não tenhamos isso aí, não tem o que fazer. Milagre a gente não consegue fazer. Para isso não existe xuxo. Aí é a apresentação correta dos produtos, tá bom? Então fica um alerta muito grande, muito expressivo para os nossos clientes, tá? Porque todas essas menções que estão falando, é porque a reforma tributária está vindo, eles estão querendo fazer essas mudanças, né, radicais nesse período. Imagina o que vai ter de mudança em 2026. Então, empresário, por favor, tá? Vamos trabalhar corretamente no seu controle de estoque, nas suas notas de perca, de depreciações e tudo mais, tá?
roubos que tiver, estoque lá que você tem de carne, fazer nota de desagregação corretamente, estar em contato com o Giro Contabilidade, para que nós possamos orientar vocês da melhor maneira. Porque, gente, vai ser complicado, sim, se não tivermos esse controle. Então, a reforma tributária, gente, ela está vindo e vindo com tudo. Ok? Fica um alerta para vocês aí. Perfeito? Abraço a todos, fique com Deus e uma excelente semana a todos. E não deixe de nos seguir nas redes sociais. Podem fazer perguntas, mandem mensagens para nós lá no nosso e-mail que nós responderemos com o maior prazer. Virgílio Contabilidade, a sua melhor opção. Excelente dia a todos, fiquem com Deus.